A Beth falou, então, desses novos tempos da humanidade que nos chamou a atenção com relação a como nós estamos encarando esse momento. E esse foi um dos temas, né? Qual que é o olhar que nós temos para o mundo? O que temos visto, o que temos percebido? Será que nós estamos nos sentindo inseridos nesse momento, na fragilidade, na insegurança, nos momentos turbulentos pelos quais nós estamos passando? Como é que nós estamos nos sentindo? Verdadeiramente nós temos olhado esse momento com o olhar do homem ou com o olhar do espírito? O quanto o conhecimento do Evangelho, o quanto o conhecimento da doutrina tem nos dado base para que nós possamos nos sentir seguros atravessando esse momento. É preciso que nós entendamos, né, que esse processo é um processo que estava previsto. Aquela frase que foi lida na Gênese é de 1868. A espiritualidade já afirmava que os tempos são chegados. A espiritualidade afirmava: vocês passarão por um processo e vocês estão preparados para passar por ele. E nós sempre reforçamos isso aqui, fomos nós que pedimos para estar aqui. Não existe acaso na nossa vida. Os mundos evoluem, eles passam pelo processo natural porque eles estão seguindo a lei de progresso. Tudo na criação segue a lei de progresso. Então, o nosso planeta, que foi criado há mais de 5 bilhões de anos, né, por uma força gigantesca que atraía todas as vibrações, todos os elementos necessários, há mais de 5 bilhões de anos. E essa força esteve conosco aqui há 2.000 anos. Esteve conosco se não me engano, José ou Paulo, não lembro mais, eu não vou ficar citando nomes, eles falaram, contando histórias. Contando as histórias nas parábolas, para que nós lêssemos o que não está escrito. Né? Então, ele veio, materializou-se entre nós para nos trazer a sua mensagem, nos trazer um conteúdo que ele trouxe no seu exemplo, na sua vivência. Então, voltando ao plano que ele criou, né, que ele participou da criação, esse plano passou por um tempo de planeta primitivo e que caminhou na evolução para transformar-se num planeta de provas e expiações. E agora está na fase de transição para o mundo de regeneração. E nós também passamos pelo processo. Nós saímos da condição de espíritos primitivos para chegar a essa condição agora. Não deixamos de ser imperfeitos. Continuamos imperfeitos. Mas passamos da condição de primitivos para viver como seres no mundo de provas e expiações e estamos caminhando para a regeneração. O que mudou? Enquanto primitivos, nós vivemos todo um processo como selvagens, procurando sobreviver, procurando viver, e a nossa caminhada, de alguma maneira, foi trazido aqui, foi passiva. Por quê? Porque nós desenvolvemos intelectualmente, mas nós desenvolvemos com base na sobrevivência num primeiro momento e depois com os prazeres, com aquilo que a gente queria ou que não queria, que a gente fugia daquilo que não gostava. E caminhamos ao longo desse tempo e desenvolvemos muito o nosso intelecto. Nós desenvolvemos a nossa mente, a nossa capacidade mental, a tal ponto que ela deixou de ser uma ferramenta e passou a ser a condutora da nossa vida. E nesse processo, nós nos perdemos. Como foi trazido, o operário foi engolido pela máquina, pelo sistema, caiu na malha. E nós então nos perdemos. E foi isso que nos conduziu e que nos conduz até hoje. O que nós temos feito, o que nós temos feito para fazer diferente do que nós sempre fizemos. O que temos que fazer para ser diferente do que sempre foi feito. Porque na base de todo esse processo temos a memória. E essa memória contém milhões de oportunidades de vivências das mais diversas oportunidades reencarnatórias que nós tivemos. Sendo assim, existe um tremendo conteúdo ali.
A nossa mente, então, busca sempre uma referência nesse conteúdo. Então, nós continuamos fazendo o que sempre fizemos. O que vamos fazer diferente? Eles nos trouxeram 2 exemplos. O primeiro é a saída daqui e o carro estar lá fora com o vidro quebrado. E isso deu o que falar, não foi? Quem teve a oportunidade de estar aqui, quem teve a oportunidade de assistir em casa, foi interessantíssimo a gente imaginar que tipo de reação nós teríamos, que tipo de comportamento teríamos e que tipo de pensamento nós teríamos se chegássemos lá fora, no momento de pegar o carro e tivesse uma outra pessoa olhando para nós, e essa pessoa veria no nosso semblante a nossa reação diante do vidro quebrado e o nosso carro arrombado. Que tipo de pensamento nós teríamos? Poderíamos sentir, porque nós sentimos, em função daquilo que nós vemos e nós vivemos. Poderíamos sentir raiva, poderíamos sentir tristeza, poderíamos ter vontade de brigar, poderíamos xingar, poderíamos gritar, poderíamos chutar o pneu, poderíamos tomar uma série de decisões naquele momento. Quem estava agindo ali? A nossa mente. A nossa mente. Nós estamos sendo conduzidos pela mente. Continuamos sendo conduzidos pela mente. E o que nós precisamos fazer é deixar de ser conduzidos pela mente e buscar dar autonomia para que esse ser espiritual que somos assuma o comando e o controle dessa nossa caminhada. Ora, como vamos fazer isso? Nós temos toda a bagagem, nós temos todo o conteúdo, nós temos talentos que nós já desenvolvemos e que trouxemos, porque o nosso planejamento reencarnatório foi todo estruturado em cima daquilo que nós já damos conta de realizar. E o mais interessante, o meio em que nós nos encontramos é o melhor deles. É aquele que mais nos estimula, é aquele que mais nos coloca para frente, exatamente para que nós possamos nos perceber e perceber como nós agimos e reagimos. E aí vem o segundo exemplo. O companheiro então falou que ele adora deixar a janela da casa aberta. E é exatamente um ponto de conflito entre ele e a companheira, porque a companheira gosta que a janela fique fechada. Ele abre a janela, ela fecha a janela. E num dia ele abriu a janela, choveu e molhou o chão. Se molhou o chão, foi motivo de conflito. E ele trouxe aquela questão do mento eletromagnético, né? Ou seja, a nossa mente, o nosso pensamento é pensamento, energia, magnetismo. Então, 2 pensam. Se os 2 estão no nível do mento eletromagnético, ou seja, da mente ali, o que vai acontecer? Conflito. Então, ela trouxe uma reação e ele se viu diante da reação dela, consequentemente, ele também reagiu. Ele também reagiu. E entraram naquele momento em conflito. E ele ficou pensando sobre aquilo. E quando ele estava fazendo uma reforma, não é? Ao detalhe, fazendo uma reforma no apartamento, ele então saiu e passou por um local onde tinha um espelho. E ele se viu no espelho. Então ele parou e pensou: olha que interessante, né? Eu me ver. E conectou que ele precisava se ver e aproveitar as oportunidades que a vida oferecia para que ele pudesse se ver nas mais diversas situações, parar e pensar. É o objeto e o sujeito. Então, se naquele momento a esposa era o objeto, ele estava olhando para ela e vendo a esposa e ele já sabia só pela fisionomia dela o que viria. Então ele olhou para ela, ela era o objeto. Ele conectou com o objeto fora. Conectou com o conteúdo dele dentro. Deu conflito. Quando ele olhou para ela e pensou: eu posso olhar para mim, eu tenho que passar a olhar para mim nessas mais diversas situações, ele encontrou uma maneira de dar um bom uso para esse instrumento que nós estamos viciados nele, que é chamado celular. Então, ele passou a fazer um selfie.
ele tirava a fotografia, ele tira, não tirava, ele tira a fotografia dele nesses momentos em que ele está sendo estimulado. E ao invés de olhar o objeto externo, ele passa a olhar o objeto ele. Então ele olhava para ele e pensava: caramba, o que você está fazendo aí? Que pensamento é esse? Não é possível, você ainda está nessa. Que reação é essa? Para que esse tipo de coisa? Para que esse tipo de. E ele começou a refletir sobre ele mesmo. E encontrou dessa forma, nessa maneira, um caminho para que ele pudesse se encontrar consigo mesmo e tirar o comando da sua mente, tirar o comando daquele conteúdo da memória que ele sempre busca, porque é o padrão que nós seguimos. Então, nós precisamos, seja essa forma ou outra forma, encontrar uma maneira de buscar a nós mesmos para que nós possamos oferecer a esse ser que somos a condução das nossas vidas. E a forma como eles trouxeram facilita muito. Facilita muito. Eu posso pensar, igual ele disse, né? Eu vou ficar pensando, eu vou deixar o carro quebrado? Não, eu vou tomar as soluções que precisa tomar. Mas eu vou ficar preso naquilo, eu vou ficar pensando, nossa, não é possível, quanto vai me custar minha franquia, não sei o quê. Não, já aconteceu. Quantas coisas na nossa vida que já aconteceram e nós não conseguimos largar. Quantas coisas já aconteceram na nossa caminhada e a gente fica preso. Ou quantas coisas podem acontecer, ainda não aconteceram. O futuro, ele disse, não existe. Porque quando o futuro chega, ele é o presente. Então a gente fica sofrendo pelo que já passou, ou fica sofrendo pelo que pode acontecer, e nós ficamos presos a isso. É preciso abrir mão de um controle que não é verdadeiro. Nós já temos condições e estamos no momento propício para fazer isso. E quando Cárita nos chama, que a Beth disse, a espiritualidade desenha para nós, vamos parar e pensar sobre isso, vamos parar e pensar sobre os estudos, os estímulos que temos recebido nessa casa, de maneira que nós possamos construir verdadeiramente isso. E eu vou contar uma historinha para vocês, não é uma historinha, é uma realidade. Quando nós convidamos, íamos convidar os companheiros para vir fazer, pedimos a Cris, eu acho que eu falei isso aqui na abertura, pedimos a Cris para convidar companheiros de fora e não conseguimos convidar, e o Paulo e o José viriam aqui fazer o encerramento e eles não puderam vir, e eles fizeram quarta e quinta. Faz todo sentido. Tinha toda uma lógica nisso, tinha todo o sentido. A ordem foi perfeita. As coisas tinham que ser colocadas assim. Tanto que tem uma questão do tempo, que eu vou fechar com ele aqui. Já vou te passar a palavra, viu? Porque quanto tempo nós temos para fazer isso? Quanto tempo? Lá em Jesus no Lar, Neo Lúcio, né? Foi trazido aqui, Neo Lúcio, conta a história de Isabel, a mãe de Tiago e de João, questiona Jesus, né, se ele tinha algum talismã para poder fazer aquelas maravilhas todas que ele fazia. E ele disse que tinha. Ele tinha um talismã. E era um talismã que, além de muitas possibilidades, ele encerra, né, afirmando que o talismã, sem ele, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. E nós temos esse talismã. O Cristo disse: esse bendito talismã é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. Ora, quanto tempo nós temos para iniciar esse processo
de assumir enquanto espíritos a condução da nossa vida. É agora. É agora. É hoje. É nesse instante. Porque vimos os exemplos que eles trouxeram como algo simples. É uma questão de iniciar. E como ele disse, né, ele já está conseguindo muitos resultados em função de uma repetição, né? De uma repetição desse processo. Porque toda vez que ele sente que começa, né, um incômodo, ele tira o selfie e olha para ele. Ele olha para ele e pensa e sente o que ele está percebendo naquele ser. Ele deixa de olhar para o objeto fora e olha para ele como sendo o sujeito e o objeto. É difícil? É complexo? Tenhamos bom ânimo. Então, gente, tenhamos bom ânimo. Esse é o maior presente da espiritualidade nesses temas que a gente está desenvolvendo e refletindo esses dias. Tenhamos bom ânimo. Tenham, né, bom ânimo. Porque a gente sabe, né, e os companheiros trouxeram, tanto José quanto Paulo, sobre essa reflexão que precisamos ter. O que o Cláudio trouxe para a gente é muito importante, né? Ele fez um trabalho lindo, que ele falou aqui em 15 minutos, de um apanhado das ideias que foram desenvolvidas, para que a gente possa refletir a quem estamos seguindo. A primeira resposta que a gente vai dar é a Jesus, a Kardec, né? O trabalho, a primeira resposta. Mas vai ser a partir desse ponto de reflexão, quando a gente olhar para a gente mesmo, o maior tempo possível da nossa existência, é que a gente vai realmente compreender a quem estamos seguindo. Porque um dos nossos mestres, que é Emmanuel, diz para nós que o homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho, no plano material e na esfera invisível, no nosso ponto de sintonia, no nosso ponto de conexão. Estamos seguindo caminhos e permitindo que as vibrações destes caminhos aqui percorremos preencham o nosso campo mental, preencham o nosso mundo emocional, preencham muitas vezes o nosso mundo físico. Então, se nós estamos no tempo desse despertar, ainda estamos nele, né, nesses 10 anos, eu fiquei pensando, falta 2 anos para 80 anos da casa, né? O que virá por aí dentro dos nossos estímulos. Porque o nosso grande trabalho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que só essa frase nós podemos estudar um ano inteiro sobre ela, porque ela se desdobra para nós no entendimento profundo. Porque essa frase, o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Isso aqui, essa frase fala para nós um estudo profundo da evolução, de quando, lá no chamado plano da salvação, Jesus, seguindo todos os caminhos do Pai, vem então como governador deste planeta, como diz o Paulo, né? Esse ser que organizou toda a etapa evolutiva desse planeta, até que o homem pudesse surgir e vinculada aos espíritos caídos, lá nos exilados de Capela, o sangue, o corpo,
resgatou o espírito, dando oportunidade de caminhar e de evoluir. Agora, depois de passado todo esse tempo, é hora então que o espírito precisa resgatar o homem da matéria. Porque nós viemos para a matéria, nos identificamos com a matéria, nos identificamos com os pensamentos, como os sentimentos, como se nós fôssemos tudo isso que a gente sente, tudo que a gente pensa, e nós precisamos agora olhar além. Compreende como essa frase é profunda para nós? Precisamos hoje, com todo o conhecimento, com toda a bagagem que temos, resgatar o nosso ser, porque ninguém vai fazer isso por nós. De tudo aquilo que nós nos prendemos. Inclusive, eles trouxeram, né, os companheiros durante a semana trouxeram o quanto nós estamos presos nos nossos pensamentos, na nossa memória. E hoje precisamos fazer um caminhar, né, um caminho de libertação deste ponto dentro de nós. E aí, na revista Reformador de maio de 1963, isso que eu achei na internet, viu, gente? Eu não fiquei procurando as revistas, não. Graças a Deus, os irmãos nos ajudam muito. Traz para nós essa frase lindíssima, que é a reflexão da anterior. Todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual, todos nós que estamos no aperfeiçoamento espiritual, na Terra, não estão na Terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Percebe como é resgatar o espírito da matéria? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos neste planeta, assim como os discípulos estavam no barco naquele momento da tormenta, mas eles não são propriedades daquele barco. Eles eram pescadores, mas eles iam para o mar e voltavam para a terra firme. Então, nós precisamos ir para o mar da nossa vida, do nosso planejamento reencarnatório, dos nossos compromissos, mas voltar para nós sempre firmes, cada vez mais com o olhar expandido sobre a realidade do ser espiritual que somos. E isso não é santificar, isso é cumprir com a tarefa que nos cabe nessa existência. E somos capazes disso. Hoje temos todos os recursos para fazermos esse trajeto de ir para o mar, ora, lançar a rede, né? Em vez de lançar à esquerda, lançar à direita e voltar cheia de peixe. Ora, nós vamos encontrar tormentas. Por que será que esses discípulos eram pescadores? Que simbolismo é esse para nós? Mas é esse nosso caminhar para que a gente possa vencer o mundo em nós mesmos. É a grande oportunidade de sairmos dessa encarnação e ninguém quer sair, é isso mesmo, a gente tem que aproveitar o máximo dela, né, para que a gente possa vencer. Todas essas questões em que nós trouxemos ainda aprisionados em nós pela nossa memória e libertar, e sairmos mais livres, e sairmos transformados, e aprendermos a olhar a nós mesmos e verdadeiramente confiar que somos capazes de seguir a nossa caminhada e alcançarmos o nosso compromisso. E a grande pergunta sempre vem, uai, mas qual é meu compromisso mesmo? Eu ainda
não estou sabendo, né? Como é que eu acesso esse compromisso? Qual é o único caminho que a gente tem para acessar o nosso compromisso, gente? Qual é o mapa? Qual é o mapa para acessar? Qual o nosso compromisso? O que que eu vim fazer nesta existência? Que eu tenho aqui a resposta. Hã? Eu tenho a resposta. Você tem a resposta? Nosso compromisso é manifestar o espírito imortal que nós somos. Ok. Mas qual é o mapa? Tudo tá aí, tudo em nós já temos todo o mapa está presente. É uma questão da gente chegar nela. É acessar. Conheça a si mesmo, é acessar. Onde que a gente vai olhar, gente? Nós precisamos de um mapa, um É dentro GPS. de nós, Cadê o GPS? Consciência, cadê? Como é que eu vou acessar a consciência dessa encarnação, gente? vivendo aqui. Ah, fala para nós, Heloísa. Refletindo sobre a nossa programação reencarnatória. O único mapa que nós temos, o nosso GPS. Ô, gente, eu adoro mapa, adoro ver cidade, onde que é, como é que é, estradas, adoro. É, é esse o lugar. Eu só posso saber do meu compromisso nessa encarnação. Eu tenho um compromisso sempre maior do espírito. Mas nessa encarnação eu vou descobrir o meu compromisso abrindo o meu mapa reencarnatório. Ele me dá todas as dicas, todas as placas sinalizadoras, todas as trilhas que eu já passei, todos os caminhos, aqueles até mesmo aquele que eu errei, que eu fui, que eu tive que voltar, faz parte do nosso aprendizado. Mas é a nossa programação reencarnatória, diferente do outro. Porque muitas vezes a gente quer alcançar o nosso destino olhando o caminho do outro. E eu vou me perder. Eu vou me perder. Porque o outro trouxe o compromisso dele, trouxe o mapa dele. Nós estamos no mesmo ambiente reencarnatório, o mapa pode ser muito semelhante em alguns aspectos físicos. Mas dentro dos compromissos, dos sentimentos, das percepções, vamos voltar à prece da Cris, nós somos únicos. E precisamos nos abrir para que a gente possa vencer o mundo em nós mesmos. E aí, dentro desse movimento, é claro que sempre nós estaremos precisando fazer uma escolha. Embora a gente já compreenda que a nossa escolha é relativa nessa encarnação, por quê? Nós já fizemos muitas escolhas dentro da nossa programação reencarnatória. Então, a nossa escolha já está, o nosso trajeto, o nosso caminho já está sendo direcionado. E nós chegamos aqui, ainda temos possibilidade de escolher. Certo? Vocês concordam? Esse roteiro aí está tudo certinho? Então, Hamed fala para a gente que as nossas escolhas, então, precisam, precisam hoje serem norteadas por um GPS que vai nos trazer a dimensão esquecida em nós, para que a gente possa religar o nosso elo perdido ao poder da vida. E o poder da vida está ligado a Deus, a fim de que façamos escolhas proveitosas e ajustadas à realidade material, ao contexto que nós estamos vivendo, faz parte estarmos encarnados. Isso é provado e comprovado para nós, que aqueles espíritos que tentaram deixar a vida material para evoluir não conseguiram de todo, porque o nosso compromisso é realmente resgatar esse espírito de onde nós estamos vivenciando. Então, o material e a realidade espiritual. Este é o nosso movimento. Então, nós precisamos despertar em nós, e é isso que a espiritualidade tem feito,
despertando, trazendo, repetindo, traduzindo aquilo que Kardec trouxe aí a Mancheias e que Jesus então nem se fala. Mas, infelizmente, as palavras de Jesus, algumas delas foram inebriadas ao longo do tempo, né, pelos homens que quiseram vencer o mundo, né? Quiseram ser donos do mundo. Mas por isso que nós somos convidados a sentir Jesus, sentir as palavras, porque nós precisamos hoje entrar nessa dimensão esquecida pelos homens, que somos nós e que somos nós espíritos. Nós, dentro da condição espiritual do ser que somos e da nossa existência. Quando nós começamos a despertar para essa visão, para esse lugar, nessa dimensão esquecida, nós vamos vendo que tudo na nossa vida faz sentido. Tudo. Todos os estímulos. Né? Eu adoro quando o José fala, né, do nosso familiar, daquele difícil, né? Nosso familiar difícil, custoso, é o custoso, a palavra dele é o custoso, parente custoso. É isso, porque tudo faz sentido para nós. Tudo são placas de sinalização para que a gente possa ficar atento, para que a gente possa entrar dentro desse poder da nossa vida, da nossa existência. Então, essa escolha é prioridade para nós. Por isso que a gente reforça estar vinculado a essa reflexão, não da Beth e do Cláudio, nós somos aqui instrumentos, mas de um momento da nossa casa que nos convida a ela, é uma escolha. É uma escolha. Vocês estão aqui e os companheiros estão em casa por escolha, porque nós estamos sendo estimulados por eles. E é importante que a gente escute, é importante que a gente sinta, porque é neste lugar, somente neste lugar, que nós vamos compreender a afirmativa de Jesus. Porque ele não pergunta, ele não impõe, ele afirma para nós. Tende bom ânimo. Sinta isso dentro de você. Tende bom ânimo. Apesar disso, apesar daquilo outro, apesar daquilo ali também, tende bom ânimo. Olha esse chamado, gente. Eu estou profundamente tocada com essas palavras do Cristo. Fez para mim todo sentido, né, do meu momento de vida. Sentir o que Jesus está nos convidando. Mas cada um de nós tem que se abrir para sentir dentro. De quando Jesus fala, tende bom ânimo, ele está se referindo a quê para você? Com certeza nós nos vinculamos e ligamos a quê quando ele fala, tende bom ânimo? A um propósito. Pode ir lá, pode ir. Então repete para mim, por favor. Você tem mais facilidade. Pode falar. Você achou que era pequenininho? Repete, Cláudio, por favor. Impossível repetir, pelo amor de Deus. Eu achei que ele ia falar só um tiquinho. Nós vamos repetir aí para quem está em casa. E aí repetir, eu não sei. Bom, é um sentimento de desidentificação com o nosso eu antigo, que nós já, como se dissesse, a gente cansa da gente mesmo, porque a gente já começa a vislumbrar que tem outra proposta para nascer de nós mesmos. Nós podemos estar vibrando em outra coisa, vendo um novo horizonte, mas que tem aquele lado nosso que, não, você fica ali mesmo. Você está tão bem acomodado aqui, para quê? Não, aí
E esse bom Aquela ânimo história que fala assim, tá bom, deixa eu sentar aqui, é, deixa eu ficar aqui. Quem está sentado aqui? Eu nem sei. Aqui, ó, seu Zé Luiz, estou sentado no colinho do meu pai, ó. Ah, deixa eu ficar aqui no colinho do meu pai, deixa eu ficar aqui quietinha, né? Para quê? Depois eu vou. pois, Encarnação, na próxima encarnação eu faço, na próxima encarnação eu resolvo pois. isso, não é assim? Mas acontece que quanto mais tempo a gente permanece naquele antigo, mais ele aumenta. Mais você Mas, fortalece ele. mas nós somos convidados a continuar os nossos passos. Por isso, bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque Jesus Ele é está vital. dizendo das pedras do nosso caminho, daquilo que nós trouxemos no nosso campo de memória e que nos traz desânimo, nos traz cansaço, nos traz, o que mais? Frustração, medo, muita insegurança. Você levou para ele falar. Vamos lá escutar o nosso companheiro. Assim, quando você lê a palavra ânimo, aí você pensa do ponto de vista do contraditório. Olha, você falou uma coisa aí que para mim é a palavra-chave. Apesar dos problemas, apesar das pedras nos caminhos, apesar das dificuldades, apesar das frustrações, apesar de tudo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, para mim, tem a ver com o propósito de cada um aqui. E o propósito não é estático no tempo, ele é dinâmico. O que era propósito para mim no passado, eu tinha um certo propósito que talvez eu esteja agora numa outra fase da minha vida, que eu estou sendo chamado para outras coisas. Então, tem de bom ânimo, eu acho que é muito inspirador para cada um de nós aqui. Talvez a gente tenha que continuar com os desafios que estão agora na nossa vida de cada um. Talvez a gente tenha que não. É, Nós estamos sendo sim, alertados que, apesar de, nós estamos sendo amparados e falar, vem, vamos, sim. vamos. Eu perdi minha mãe tem 2 meses. Minha mãe Confio. faleceu tem 2 meses, e talvez a minha mãe, Meus sentimentos. quando eu li essa frase, assim, tem de bom ânimo, eu lembrei tanto dela aqui, porque ela era um otimismo em pessoa, e eu estou vendo nela exatamente essa expressão, tem de bom ânimo para tudo, apesar das dificuldades, apesar de tudo. Apesar das saudades, apesar da falta que ela faz, né? Tem de bom ânimo. É o nosso convite, gente. A gente prosseguir. Porque todos nós somos espíritos nessa caminhada. E todos nós temos aquele ponto em que nós estamos numa travessia do que nós conhecemos, de uma zona de conforto, mesmo que seja desconfortável, tá? Porque quando a gente começa a analisar esse aspecto, muitas vezes a nossa zona de conforto nós já não aguentamos mais, né? Como foi dito. Mas todos nós temos uma travessia para que a gente vá para o novo. E é um desafio fazer diferente com até então os mesmos elementos que a gente tem. Eu tenho farinha, só um minutinho, eu tenho farinha, tenho ovo, tenho fermento. Se eu deixar, eu vou fazer o mesmo bolo sempre, não é? Mas nós somos convidados a fazer com os mesmos elementos um caminho diferente. Eu falei, eu não sei. Claro, se soubesse, eu tinha feito. Se nós soubéssemos, nós já estaríamos com outra programação. Sim. Só lembrando, ânimo vem de ânima, que é alma, que é espírito. Então, tem de bom ânimo, lembra do seu espírito, lembra-se de quem você é e continua. Lembra do Reconecta planejamento com o que foi o tempo esquecido, todo. com a dimensão o esquecida. tempo todo. Isso mesmo, né? A gente precisa reconectar com aquela parte que foi esquecida, que foi onde nós fizemos a escolha para esta programação. Ah, mas eu não lembro, não precisa lembrar.
Volto a dizer, pegue o mapa da vida. Vamos abrir o mapa, vamos ter coragem de olhar para nós. Porque Jesus disse isso quando ele estava, né, traduzindo para os discípulos: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu mostrei para vocês, eu mostrei para mim a capacidade de que a matéria resgatou o espírito. Essa é a grande lição do Evangelho, o amar através do momento que o espírito ressurge da matéria. Quem foi Jesus o tempo todo, gente? Foi a personalidade Jesus? Ou todo o tempo Jesus nos mostrou a dimensão espiritual daquele ser? Jesus não se perdeu. Mesmo que lá, né, Satanás, lá no deserto, foi lá tentar: eu te dou o mundo, eu te dou todo o poder. Nós vamos fazer uma mudançazinha aí na cabeça dessa turma e você vai assumir. Jesus falou: meu irmão, para aqui eu vim, aqui eu estou, para fazer justamente com que esse espírito permaneça entre nós. A dimensão desse espírito que somos precisa hoje ser palpável para nós. Nós precisamos sentir o espírito como algo palpável. E é muito fácil a gente sentir isso. Pelas nossas sensações, pelas nossas percepções, pelas nossas emoções. Quando de repente, do nada, a gente fica emocionada, sente um cheiro. E a gente, passou. Não, não podemos mais dizer passou. Tende bom ânimo todos os dias, em todos os momentos. Porque quando Jesus traz para nós essa questão da aflição, ele está dizendo que a aflição aí para vocês, né, nesse mundo, nessa matéria, quando a gente se perde dessa dimensão oculta, nós ficamos no tormento, no sofrimento, na dor. Nós ficamos nessas aflições que traz um ruído para a nossa vida, para a nossa existência. Em que a gente ocupa o nosso tempo adiando coisas que a gente precisaria fazer. Nós teremos oportunidades, outras teremos. Graças a Deus, o trem passa de novo, bem mineirinho, né? O trem passa de novo, a gente vai ter outra oportunidade. Mas nós precisamos fazer essa escolha. Quer falar alguma coisa? Só um segundo aqui, deixa eu ver. Ligou. Qual é a nossa visão para tormento, sofrimento e dor profunda? Né? Porque nós estamos acostumados a ver isso do lado negativo. Nós estamos acostumados a olhar para isso e ver o pior. Ao invés de olhar para isso, né, para as aflições, como estímulos, como oportunidade, como aprendizado, como motivação. O José, no dia do estudo dele aqui, ele falou que a gente tem que aprender a orar e pedir a Jesus as oportunidades. Então, que a gente ore numa segunda-feira: Senhor, que essa semana venha com suas dificuldades, com os conflitos, com muitas oportunidades de eu trabalhar naquilo que eu preciso. Mas, na verdade, a gente só quer paz, né? A gente só quer a zona de conforto, de paz, de calma, de calmaria, né? E a gente ainda não entende que essas aflições, que são os momentos em que a gente tem a oportunidade de ver as coisas diferentes. Eu gosto muito daquele exemplo muito caseiro e muito importante para a gente refletir, que é quando a gente vai fazer uma faxina dentro de casa. Para a casa ficar limpa e para a casa ficar organizada, né? Eu preciso tirar tudo do lugar, arrastar móvel, abrir o armário, tirar tudo que tem lá dentro, tirar o que não serve. É assim que a nossa vida precisa ser todos os dias.
Mas nós temos registros de memória de sofrimento. O sofrimento, dizem os nossos amigos espirituais, é uma escolha. Porque a dor é inevitável para o nosso crescimento, porque nós estamos expandindo, assim como a semente desabrocha e rompe todas as camadas de terra para poder crescer, a dor vem. Mas pensar e sentir no sofrimento é um lugar que eu estaciono. E busco no campo da memória a paralisação, porque vem medo, vem insegurança. Porque e se eu sofrer de novo? E o de novo na nossa vida faz a repetição de fatos. Então, nós estamos sendo convidados para dar passos. A experiência humana, lá no Reformador de 1942, a experiência humana ainda é um conjunto de fortes atribulações que costumam multiplicar-se à medida que se eleva a compreensão. Olha isso aqui, gente. Qual é o nosso pensamento? A Márcia até contorceu aqui na frente. Qual é o nosso pensamento? O nosso pensamento normalmente é o contrário. Não, eu vou buscar trabalhar, né? Eu vou buscar conhecer, porque assim eu vou expandir, eu vou estar mais próximo de Jesus e assim eu vou ficar mais protegida. Como é que os discípulos procuraram lá? Era Tiago e o irmão do Tiago, né? Jesus, estou aqui com você. Quando tiver o reino dos céus, vai sentar um do meu lado, né? A mãe de Tiago a mãe de Tiago e João, não, né, João? Enfim, né? Eu posso deixar meu filho ficar de um lado e o outro do outro lado, protegido por você? E Jesus falou: ainda não compreendeu o que eu estou trazendo. Porque quanto mais aflições, quanto mais trabalho, Márcia, mais a gente vai desapegando. Quanto mais nós ficamos na zona de conforto, mais a gente se apega ao nosso quarto quentinho, à nossa cama quentinha, a poltrona, né, estofadinha que eu vou sentar. Mais eu vou me acomodando. A minha família debaixo das asas, meus filhos não crescem, não, fica aqui tudo debaixo da asa, porque se vai para o mundo eu vou ter aflição. E quanto mais aflição a gente vai tendo, mais nós vamos desapegando de certos sentimentos, porque nós temos mais coisas para fazer, mais comprometimento com a nossa alma. E esse é um dos fatores que Emmanuel fala muito disso em outras, né, palavras, que nós adiamos o nosso crescimento. Porque o nosso entendimento de personalidade, de ego, de matéria, acha que nós precisamos ficar livres das dores, dos conflitos, dos tormentos, das dificuldades. Nós queremos ficar livres, nós queremos paz. E Jesus fala assim: deixa eu ensinar para vocês o que é paz. Paz é outra coisa. A paz está ligada ao espírito, à consciência. E não a essa paz que a gente compreende. A paz está ligada ao dever cumprido. A paz está ligada àquilo que eu já alcanço dentro de mim, a tarefa realizada do trabalho que eu vim fazer nessa vida. Então, seguindo, Emmanuel diz para nós: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravesseis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Ao ler isso aqui, me lembrei que eu vi essa semana uma reportagem. Imaginemos nós, aqueles companheiros que vivem lá nos polos. Tem lá aquelas comunidades, aquelas cidades frias,
frias, geladas, que graças ao desenvolvimento humano, hoje eles têm condição de ter um conforto dentro de casa. Mas eles vão precisar sair para ir comprar McDonald's todo dia? Eles vão precisar do último carro de marca? Olha como é o desapegar. Quanto mais aflições, mais desapega e busca o que é necessário para o conforto, para a sobrevivência, por estar bem. São comunidades pequenas altamente vinculadas que um auxilia o outro. Vivemos numa cidade que muitas vezes não conhecemos o nosso vizinho de porta. Desconhecemos as aflições que esse companheiro passa. E ele desconhece as nossas, porque nós entramos dentro da nossa casa, fechamos a porta e ficamos ali. Então, na nossa vida, nós vamos ter dias de inverno, onde será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo. Por isso que quanto mais conhecimento, quanto mais vivência, quanto mais oportunidades temos, mais recursos para fazer a travessia. Jesus chamou os discípulos para saírem dos seus lares e atravessar desertos, estradas cheias de perigos. E ele estava ali sempre tranquilo, mostrando que era preciso desapegar e tirar aquele conforto passageiro. Mas como trazer essa vivência para os nossos dias? Para a nossa zona de conforto, para o nosso comodismo interno, para aquele lugar que a gente tem medo de aproximar, porque vai mexer em especial com o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vergonha, a nossa insegurança. É aí que a gente tem que fazer a travessia. Mas normalmente é aí que a gente constrói mais defesas. Então, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Então, a gente tem um tempo de fazer o nosso armazenamento. Graças a Deus, né? Nós temos essa oportunidade. Então, inclusive, de um tema aí da semana, lá o reformador de 1942 diz que responsabilidade e compromissos envolvem, portanto, sofrimentos e preocupações, não é preocupações perdidas. Eu chamaria aqui de atenção redobrada, cuidado redobrado. É preciso que a gente perceba que quando nós nos abrimos para ser responsáveis por nós mesmos, nós precisamos assumir a maturidade do ser que já alcançamos até então. São os nossos compromissos. A gente não consegue passar por eles ilesos. E certo, porque não pediríamos trabalho a Jesus, nem o receberíamos da sua bondade infinita para fins de ociosidade ou brincadeira. Olha que seriedade que é isso, quando a gente se dispõe a estar com Jesus, quando a gente pede oportunidades de trabalho, de evolução, nós estamos assumindo responsabilidades. Nós estamos assumindo compromissos. E nós estamos fazendo a travessia, né, em meio a um campo de vibrações que Emmanuel fala para nós, né, que a vida é igual a um grande, André Luiz, que a vida é igual a um grande mercado de pensamentos, que onde a gente passa, a gente tem banca que oferece de tudo para nós em termos de pensamento. Se a gente não tiver uma sintonia, um alinhamento dos nossos propósitos e compromissos, tudo fica mais difícil. Então, as aflições fazem parte aí da nossa vida, porque nós estamos em serviço e nós estamos em testemunho. Porque todo mundo quer evoluir. Mas a gente precisa se perguntar: nós estamos dispostos a assumir esses compromissos e essas responsabilidades? Pagar o preço, não de um dia,
não de um dia, mas de uma vida. A gente fala para a gente, eu estou falando só para mim, tá, gente? Vocês me desculpem, mas eu estou falando para mim, partilhando com vocês. Porque eu me vejo aquela passagem onde Jesus fala assim, esquece de ti mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, para mim, agora, por um instante, eu entendi esse esquece de ti mesmo. Não é esquecer, é você, é essa superação, é todo esse trabalho que você está trazendo aqui, de autoconhecimento. Que a gente vai ter que rever esquecer daqui, é um esquecer entre aspas. Isso. É um se apropriar da realidade que nós somos, porque nós vamos esquecer do apego daquela coisa. Pegue a sua cruz, é ter consciência, seria um outro sentido. E siga-me, esse estado de testemunho, de serviço, por quê? Porque no trabalho, é só no trabalho, no bem, que a gente vai gerar. Eu cheguei a essa conclusão, que a gente vai gerar coisas equilibradas, psíquicas, de equilíbrio, porque nós sozinhos, sem o trabalho no bem, sem dar amor, sem refletir algo, sem expressar o que nós temos, porque o que nós damos, nós temos, nós fica com a gente. Então, se a gente não expressa essa coisa de equilíbrio no serviço, no bem, no trabalho, dificilmente a gente vai ter a noção do que é o equilíbrio que eu estou querendo buscar. Então, você tem que experienciar isso a princípio como uma prática, como uma experiência, mas depois a vivência no bem vai trazendo, vai tomando um contexto maior, vai começando a se solidificar dentro de uma nova maneira, né? A gente precisa ter a vivência no bem, a prática no bem. Eu sinto assim que é uma oportunidade da gente, não é só o bem, vou lá fazer uma caridade, vou lá ajudar, você também. Mas ter o bem nesse processo de consciência, cada vivência que a gente tem que ter, sabe? Isso. E a gente precisa pegar hoje isso num conteúdo, né, que nos dá inspiração, que nos dá um convite, né, para que a gente possa estar nessa sintonia, mas a gente precisa pegar no nosso dia a dia. Você falando aí, me veio um exemplo muito bobo, mas muito importante para a gente. Quinta-feira é o dia que eu trabalho home office. Cedo, eu já falei com o Cláudio, nossa, tem que ir na fundação, né? Eu vou pegar um trânsito. Uma parte minha falava assim, dava 10 passos para trás. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, né? Saí aqui de casa, a gente mora em Nova Lima. Saí aqui de casa para chegar na fundação às 7 horas. Eu sentia aquela energia. Ai, que preguiça, ai, que cansaço, ai, que impaciência. Eu sentia isso. Chegou na hora, ela estava ali presente. Presente. Eu ouvi ela gritando, né, gritando. Gente, é tão mais fácil, né? Pela internet, vou assistir daqui. Mas a minha parte de compromisso alinhado com o trabalho, com a semana, levantou, trocou de roupa, pegou o carro, saiu, peguei um trânsito enlouquecedor. Vim escutando música para me ajudar a não sair da sintonia, porque eu saio, eu vou para indignação. Eu me conheço, né, gente? Eu vou me olhando, como diz o Paulo, por um passado, por uma experiência que é a nossa memória, pegar trânsito em Belo Horizonte com chuva à noite. É uma memória nossa. Aí à noite, são 6 horas da tarde, naquele trânsito do BH Shopping. Percebe? É uma memória, é um registro que está ali. É real, mas tem uma memória de um dia antes, 2 dias, uma semana, um ano, né? Uma vivência. Por isso é que eu quero trazer essa lembrança. Na verdade, Abandona-te a ti mesmo, nega-te. É negar esse Nega esse eu. Isso. Nega esse eu que já conhece, que já sabe. Né? Respira fundo e vai. Tende bom ânimo, vai valer a pena. E nós chegamos aqui, foi ótimo, né? Foi ótimo. Espera aí só um pouquinho. O Cláudio vai com o microfone aí. Pura que estava aquele lugar.
Eu não conseguia sair, todo mundo buzinando, um monte de gente resolveu para lá e sair exatamente na hora que eu ia sair. Aí eu falei, meu Deus, Olha, não vai gente, dar olha que certo. bacana. Peraí, só um minutinho. Stop, stop. Todo mundo resolveu para lá e sair na hora que eu ia sair. Olha como é bacana, como a gente pensa. Muito obrigada. Na hora que eu ia sair, todo mundo resolveu sair. Eu saí. Eu falei assim, gente, até vou chegar atrasada e tal. Sabe o quê? Eu falei assim, não, vou acionar meu celular e vou começar a ver, porque vou atrasar. Aí eu falei assim, estou achando que eu vou para casa, porque não vai dar tempo e tal. Isso, olha a A vozinha. vozinha, vou Olha para a casa vozinha, e tal, eu vou isso, ficar ouvindo. Aí isso. você falou, eu ouvi você falando aqui, e eu falei assim, nossa energia nesta casa é completamente diferente. Eu falei assim, eu tenho que ir para lá já. Pronto! Jesus falou com ela: tem de bom ânimo, faz essa travessia. Isso! E nós vamos escolher. E percebe, gente, que nós estamos no tempo de lidar com isso no nosso dia a dia. Não é ficar fazendo grandes projetos, grandes programações. Não. É no nosso dia a dia, naquilo que nós somos convidados a fazer. Nessa nossa travessia, porque nós estamos em serviço e em testemunha. Para quem? Para o outro ver que eu estou aqui? Não. É o compromisso que eu assumi há 33 anos atrás. Quando nós, a equipe daquele momento, iniciou esse trabalho. Então é preciso que a gente perceba. E se eu vou voltar atrás, eu vou voltar provavelmente lá numa programação reencarnatória. Ó, você vai estar lá, hein? Aqui é o dedinho, ó, para mim, né? É o dedinho para mim. Então é importante que a gente veja isso na nossa vida, porque olha o que Emmanuel diz para nós. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Vitimismo, apego, comodismo, medo. Grande parte desses lugares que a gente ainda visita de aflição e tristeza nos dá uma completa paralisação por medo, porque nós somos espíritos com a memória de experiências em que nós fracassamos, em que nós adquirimos vícios, mau hábitos, más tendências. Natural, todos nós passamos por isso. Então, nós vamos experimentar. Mas hoje, nós precisamos, a matéria, aquilo que aparece para mim como dificuldade e aflição, que precisa exatamente ser o instrumento e a ferramenta de resgate do meu espírito. Eu preciso ter coragem, tende bom ânimo, porque na hora que aparecer a preguiça, respira fundo e fala: é agora que eu vou. Essa é a coragem de tirar o selfie, essa coragem de sair, né, do lugar de vítima do mundo, para que eu possa olhar para mim e falar: é aqui que eu tenho que atravessar. É. Aonde a aflição chegar. Então, voltando aqui, vocês vão me permitir que eu vou ler um pequeno trecho desse livro, Boa Nova, porque é de um capítulo que se chama nada mais, nada menos do que Bom Ânimo. E Humberto de Campos, nós vamos soltar agora aqui, né, a mente, os conceitos, e a gente vai entrar numa história. Abrir o coração. Porque quando Humberto de Campos conta uma história aqui no Boa Nova, ele fala de Jesus.
E fala de Jesus com seus discípulos. E esses discípulos somos nós. E ele diz assim, Humberto de Campos: o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Escutem essa história. Quanto tempo vocês não escutam uma história? Então, Bartolomeu, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades, Bartolomeu seguia Jesus. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era um homem triste. E vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Sintam aí a parte de vocês que tem uma tristeza na alma. Sintam que Bartolomeu somos nós. Foi talvez por isso que em uma noite, pensem lá na casa de Simão Pedro e sua família, eles se entregavam aos inadiáveis afazeres domésticos. Jesus, então, aproveitando de alguns instantes, chega perto de Bartolomeu para lhe falar mais demoradamente ao coração. Quando é que a gente queria sentar pertinho de Jesus para conversar com ele? Ou melhor dizendo, que ele chegasse pertinho de nós para conversar sobre algo que ele já percebia em nós. E após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, mestre, é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Isso Bartolomeu falava há 2000 anos. Como é que é hoje? O triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Ele estava tocado e sensível. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com muita serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria. Você já viu uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, pode passar. Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então, Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora?
O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Vamos repetir essa frase? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Quando a gente pensa num plano, no mundo em transição, esse mundo não chegará onde precisa chegar se nós não chegarmos antes aonde a gente precisa chegar. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. E aí ele vai falando em seguida do trabalho na terra, da marcha, de todos os caminhos que a gente precisa adquirir, da presença do Pai, do quanto o homem ainda se apresenta na sua imperfeição e perde muitas chances. Até que ele diz para Bartolomeu: a verdade não exige, a verdade transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia, porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai. Percebe as palavras brandas de Jesus quando ele fala: tende bom ânimo. Quando nós podemos sentir que a verdade, a gente fica muito preso ainda no nosso pensamento, há muito que é dado, muito será cobrado. A gente fica com medo, gente, de receber. A gente fala: não, mas eu não tenho. Temos. Lá no nosso inconsciente, a gente tem medo de receber. Porque a verdade, ela só transforma. Quando a gente abre a possibilidade do entendimento, a verdade transforma para nós. E o grande convite do Mestre feito a Bartolomeu é feito para cada um de nós. Foi feito ao longo de toda a caminhada do Cristo. E foi feito de um lugar de profunda conexão. Imagine Jesus olhando nos olhos de Bartolomeu. Imagine Jesus olhando nos nossos olhos, perante a nossa vida, os nossos questionamentos, as nossas aflições, e nos falando deste lugar de tende bom ânimo. O olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que Bartolomeu contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de quem ainda se não se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Bartolomeu, enviando a Jesus um olhar de profundo amor e reconhecimento, limpou uma lágrima. Um pescador,
Um homem rude, simples, tocado nas fibras da sua alma, se deixa ser tocado e verte uma lágrima, para não dizer muitas. Era a primeira vez que chorava Bartolomeu de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. E se Bartolomeu sentiu isso, imaginemos nós todos aqueles que seguiram o Cristo, que se sentiram tocados pela sua palavra. Tende bom ânimo. Sente no seu coração nesse momento. Jesus te olhando. E Jesus te dizendo: tende bom ânimo, minha irmã. Tende bom ânimo, meu irmão. Quantos foram aqueles que foram tocados por esse olhar? E eu fui buscar algumas imagens só para que a gente pudesse relembrar uma parte da caminhada do Cristo. E todas as imagens que eu busquei, todas se referem a um olhar do Cristo para aquele que ali estava. Ele reuniu multidões, mas ele fez questão em toda a sua caminhada de falar para todos aqueles que estavam prontos a serem tocados. E todas as imagens, reparem, vão trazer o olhar do Cristo olhando nos olhos daquele que recebia. Da samaritana. Da samaritana, quando Jesus olha em seu olhar e vai trazendo os esclarecimentos. A mulher hemorroísa, que tocou a veste de Jesus e que Jesus para, respira e diz: uma virtude saiu de mim, e ele imediatamente se volta e olha para os olhos daquela mulher, a que tantos desprezavam. A Nicodemos, quando foi procurar por Jesus na calada da noite, Jesus ali se colocou em pé, olhando nos olhos. Ao cego do caminho, a quantos cegos do caminho, mesmo não vendo Jesus, Jesus olhava os olhos e tocavam naquela necessidade. Como será que esses espíritos se sentiram? Como será que esses espíritos tocados pelo Cristo e atendidos em suas aflições ou tormentos se sentiram ao olhar Jesus? O olhar de Jesus para Maria, quando foi tirar Lázaro do túmulo. Imagine Lázaro saindo do túmulo, olhando Jesus, sorrindo. O homem lá do poço, esqueci o nome do poço agora, que estava lá caído. Betsaida, o poço de Betsaida. E ele ali olhando nos olhos, convidando aquele homem a sair daquele estado de perturbação espiritual. Dizendo: tende ânimo, levanta, vamos.
Existe uma outra realidade, desperte para ela. Olha como as imagens representam esse olhar. Quando Zaqueu em cima da árvore para ser visto, Jesus, desce, Zaqueu, desce. Vou estar com você na sua casa, ainda hoje, olhando nos olhos daquela mulher de cabeça baixa, onde tantos queriam jogar pedras. Jesus ali estava junto a olhar nos seus olhos. Aqueles caídos do caminho em que Jesus foi abraçando em suas necessidades, aos ricos, aos pobres, a todos que necessitavam. Jesus ali estava. E Jesus estava também com seus discípulos lavando os pés, deixando uma das maiores lições do seu legado, do seu caminhar. Imagine Jesus lavando seus pés agora. E ao terminar, olhar nos seus olhos. Aquele que quer ser grande, se faça pequeno. Então, quando Jesus nos diz, tende bom ânimo, Jesus está olhando nos olhos de cada um de nós e sentindo junto com cada um de nós as nossas aflições, os nossos tormentos, aqueles lugares que a gente imagina que não vai conseguir superar. E ele segue o nosso caminhar, nos chamando a essa casa para o projeto Caridade Pessoal. Neste lugar em que virá nos próximos meses um reforçar desse convite para que a gente possa alcançar esse objetivo de colocar-nos conscientes da nossa realidade de espírito na percepção do nosso planejamento reencarnatório, na grande oportunidade do cumprimento do nosso compromisso de expansão e ajustes com as leis divinas, despertando em nós uma visão mais ampla da vida, abrindo-nos para o desenvolvimento de recursos e potencialidades que trouxemos para a nossa renovação no grande exercício do bem e no bem. Jesus nos convida e a espiritualidade nos lembra que é preciso fazer a travessia desses lugares das nossas aflições. E é olhando para essas aflições em que nós vamos construir o nosso projeto de caridade pessoal ou dar andamento àqueles que estão fazendo esse trabalho, para que a gente possa atingir essa travessia, para que a gente possa ter ânimo e coragem de olhar justamente para o trabalho e pelo aspecto que a gente precisa olhar. Fazer caridade em geral é ótimo, é o nosso dever. Mas fazer a caridade com a gente mesmo, para que a gente possa estar no lugar, com pessoas e com tarefas que nos ajudará a vencer a nós mesmos. Entendem o que é isso? É complicado, gente. Talvez seja complicado a gente diagnosticar para que a gente possa programar. Mas é este o lugar deste trabalho, né, desse projeto que parte da realidade espiritual de cada um, em sua individualidade, em suas possibilidades, em seus limites. Desse convite, dessa proposta que tem um sentido libertador, levando o espírito a autotranscender-se e sentir-se convidado a percorrer um caminho a partir do qual possa aprender
e personalizar os seus valores juntos aos ensinamentos de Jesus. Nós já trabalhamos muito aqui das marcas do Cristo em nós. Onde Jesus nos tocou. Onde Jesus fala ao nosso sentido mais profundo. Aí está o nosso ponto de trabalho. Eu estou passando aqui só para relembrar, mas a gente vai dar sequência a esse trabalho para que a gente possa retomar, para que a gente possa religar, para que a gente possa construir esse projeto em nós. Porque aquele momento que a gente vê um desses companheiros dos muitos trajetos do Cristo e a gente se sente tocado, emociona a nossa alma, ali está um convite para nós. Ali está a nossa oportunidade de trabalho, de situar o nosso espírito nessa jornada que a gente tem feito nessa casa, fazendo dessa leitura de todo esse planejamento reencarnatório, né? Muitos já conhecem, outros vão conhecer, né? Tem um tempo que a gente não traz esse desenho aqui para nós, porque diante de toda a manifestação desse processo reencarnatório, nós vamos encontrar as nossas aflições. E encontrando as nossas aflições, nós vamos escutar Jesus dizendo: tem de bom ânimo, vamos, vamos, sorrindo para nós. Então, é onde a gente encontra o caminho, o canal, a abertura para que o Cristo esteja em nós, esteja na nossa vida. Então, nós estamos pincelando, relembrando, para que a gente seja reativado nesse processo, nesse caminho de nos situar enquanto espíritos, nesse grande trabalho trazido pela evangelização de espíritos e trabalhado e desenvolvido aqui na nossa metodologia, porque de todo esse caminho nós somos chamados a observar que é um momento necessário que cada um conheça o que lhe toca a tranquilidade individual e quando e por que perdemos essa referência. Quando e por que saímos desse estado de consciência espiritual, que é a paz que Jesus disse, eu encontrei a paz, né? A paz eu vos dou, toda hora Jesus fala disso, que é essa consciência do nosso ser, que em meio às tormentas e às aflições nós estamos alinhados com Cristo e sabemos que Ele estará ali com a gente, porque muitas vezes nós somos como Pedro, Senhor, eu confio, e pumba lá no mar, né? E daí 2 segundos a gente treme nas nossas bases e nós vamos afundar e é preciso que a gente dê a mão. Quem viu lá o The Chosen, eu fiquei profundamente emocionada quando Pedro disse a Jesus: Jesus, nunca mais solte as minhas mãos. Aquilo me tocou a alma ver essa cena. Aquele homem bravo, retórico, questionador, posicionador, passando pelos seus tormentos e aflições daquele momento, simbolicamente ali representado, e ele dá a mão para Jesus e fala: Senhor, nunca mais solte as minhas mãos. E aquele mesmo Pedro, daí a alguns dias, solta a mão do Cristo. Somos nós. Cristo nunca soltou, né? Então, Pedro, diante de outras aflições, já esqueceu aquela. E ele soltou a mão do Cristo. Assim somos nós, gente. Então, nós precisamos sentir onde as nossas águas calmas se perdem dessa
referência do equilíbrio e quais os gatilhos pessoais que nos levam às aflições. Onde, com quem, como, de que forma? Eu preciso fazer como Paulo nos convidou, né? Paulo não é Paulo de Tarso, não, Paulo aqui de Boa Esperança, né? Ele falou: somos sujeito e objeto. Eu preciso me olhar dos dois lados desse movimento que acontece em mim, para que eu possa então seguir na minha caminhada. E aí, seguindo Emmanuel, ele nos diz, para que a gente possa fechar as nossas reflexões dessa tarde, talvez do ano que vem todo, de todo esse movimento, né? De quanto tempo a gente necessitar. Que assim não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível buscarmos Jesus, tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Nunca tivemos tantos estímulos para estar com Cristo. Porque hoje o conhecimento que nós temos abriu uma perspectiva que, através dos tempos da humanidade, era lida somente pelo coração. Aqueles lá da época do Cristo que se despiram e seguiram o Cristo, como Francisco de Assis, literalmente falando, tantos outros seguiram o Cristo pelo coração e pelo conhecimento que eles puderam adquirir através da percepção espiritual. Mas hoje, a nossa mente, que pode ser usada por nós para nos enganar, porque a nossa mente, ela também é um instrumento que nos auxilia no instruí-vos. Conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, que a gente possa, nas nossas aflições, buscar Jesus e tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então, olhem para o Cristo. Olhem nesse momento. Sintam o que vocês podem sentir nesse momento desse convite. Sintam que Ele te olha. E sintam que Ele oferece a você, diante das suas aflições, a sua serenidade e o convite para que você tenha bom ânimo. Que esse sorriso seja para cada um de nós. Foi inesperado. Então vamos de novo, sintam de novo. Agora vocês já conhecem. Se abram a mais ainda. Quando a gente conhece, a gente pode se abrir mais ainda ao coração do Cristo, a essa abertura que Ele nos dá. Lindo, não é? É um presente que eu ganhei essa semana e eu falei: ah, não é para mim, é para nós. É para nós. E assim, seguindo a esse mestre, esse caminho, essa verdade, essa vida, essa luz nos nossos caminhos, que mais do que nunca somos hoje espíritos nessa jornada, convidados a essa oportunidade, para que ele possa nos mostrar esse bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele mostrou para nós as possibilidades, ele mostrou para nós tudo que a gente tem aí de chance, junto a tantos irmãos que nos apoiam, que nos olham
E que nesse governador desse planeta, ele diz: está tudo certo. As aflições e as tormentas que nós estamos seguindo. E junto a esse mestre, terá muito que agradecer a nossa querida Marieta Nobre, ao nosso querido José Luiz Dutra, como representantes de todos os irmãos que já passaram nessa casa, colaborando e contribuindo para que ela seja o que seja hoje. E nos convidando para que a gente possa se resguardar sempre nessa árvore frondosa de Cárita, que nos oferece o seu braço, o seu amor, o seu carinho, e ainda nos convida a esse grande banquete. Que Jesus nos abençoe. Desculpe o horário, mas foi tudo o que precisava aí. Que Jesus nos abençoe.